senhores vereadores, público presente, amigos da Rádio Litoral, da Rádio Band, ouvintes que nos acompanham pela internet, havendo quórum regimental, eu declaro aberta a sessão ordinária do dia 9 de fevereiro de 2015. Inicialmente, começamos com as correspondências. Boa tarde, boa noite, né, Jay? Meia tarde, meia-noite. Ofício número 001/2015. Senhor Presidente, a Comissão Permanente para Assuntos Gerais dessa Casa vem representada pelo seu presidente, o vereador Vanderlei Cunha, informar que o projeto de lei número 003/2015 do Poder Executivo permanecerá nesta comissão aguardando parecer jurídico. Informamos ainda a composição da comissão que ficou assim disposta. Vereador Vanderlei Cunha, presidente, vereador Gilson Manuel Rosa, relator, vereadores Vanderlei Antônio Nascimento, Rui José Candemil e Luceni Lemos Guterro, membros. Atenciosamente, vereador Vanderlei Cunha, presidente desta comissão. Apreciação da ata da sessão extraordinária número 11, de 23 de dezembro de 2014. Em discussão, a ata número 11. Não havendo quem queira falar, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por todos os vereadores. Em discussão, a ata da sessão ordinária número 041 de 2014, de 22 de dezembro. Em discussão, a ata número 041. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovada por todos os vereadores a ata da sessão ordinária número 041 de 2014. Em discussão, a ata da sessão extraordinária número 01 de 2015, de 16 de janeiro de 2015. Em discussão, a ata. Havendo quem queira falar, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovada por todos os vereadores. Em discussão, a ata da sessão ordinária número 1 de 2015, de 2 de fevereiro de 2015. Em discussão, a ata. Não havendo quem queira falar, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovada por todos os vereadores. Agora, seguindo para a ordem do dia, matéria do Poder Legislativo para leitura em plenário. Projeto de lei do Legislativo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Imaruí. Projeto de lei número 001/2015. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos bancários, casas lotéricas e demais estabelecimentos financeiros, agências dos Correios, repartições públicas municipais e demais repartições públicas localizadas no território municipal em instalar bebedouros ou galões com água potável destinados aos clientes e usuários desse serviço e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Imaruí aprova. Artigo 1º. As agências bancárias, casas lotéricas e demais instituições financeiras, agência dos Correios, as repartições públicas municipais e demais repartições públicas localizadas no território municipal que ainda não possuem bebedouros com água potável, com instalação hidráulica própria para este fim, ou bebedouros com galão de água potável, deverão adequar suas instalações físicas a fim de instalar tais equipamentos. Artigo 2º. Esses bebedouros deverão atender exclusivamente usuários dos serviços prestados, podendo ser utilizados pelos servidores dos estabelecimentos e repartições citadas no artigo 1º, e deverão estar localizados em áreas destinadas ao público. Artigo 3º.
As autorizações de funcionamento dos novos estabelecimentos e repartições citadas no artigo 1º só serão deferidos quando constarem em seus projetos instalações adequadas para a colocação dos equipamentos de água referidos nos moldes do artigo 1º desta lei. Artigo 4º. Os bebedouros deverão ser instalados em locais de fácil acesso e deverão possuir sinalizações distribuídas pelos estabelecimentos e repartições respectivas, devendo também atender às exigências mínimas de higiene, com a colocação de copos de plástico e lixeira para a colocação dos copos após sua utilização. Parágrafo único. No caso da instituição de coleta de lixo seletiva no município, os copos plásticos utilizados deverão ser separados e encaminhados para a reciclagem. Artigo 5º. Esta lei deverá ser fixada nos estabelecimentos e repartições mencionados no artigo 1º, em local de fácil acesso para que toda a comunidade tenha conhecimento. Artigo 6º. Os estabelecimentos citados no artigo 1º terão prazo de 90 dias a partir da publicação desta lei para adequarem suas instalações físicas, a fim de atenderem os preceitos dessa lei. Artigo 7º. A fiscalização para o cumprimento desta lei e as devidas punições ao não cumprimento da mesma ficarão sob a responsabilidade do Poder Executivo, na forma de sua legislação, Código Tributário ou outra legislação pertinente. Parágrafo único. Caso não haja legislação municipal que possibilite a fiscalização e punição ao eventual infrator da presente lei, caberá ao Poder Executivo editar lei que possibilite a fiscalização dessa lei e a punição aos eventuais infratores. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Imaruí, 29 de janeiro de 2015, Rui José Canemil, vereador propositor. Justificativa. Da competência. No que tange à iniciativa do presente projeto de lei, existe discussão no sentido de saber se é concorrente ou privativa do prefeito. Em relação à iniciativa legislativa concorrente, ensina José Afonso da Silva, abre aspas, é a entidade aquela que pertence indiferentemente a vereadores e ao prefeito, refere-se especialmente à matéria a ser regulamentada, pois existem matérias cuja regulamentação legislativa pode partir do projeto apresentado por vereador, prefeito ou pela mesa da Câmara, pelas comissões permanentes e também pelo povo. Por exemplo, a lei que delimita o perímetro urbano do município pode ser de iniciativa de vereadores, da mesa da Câmara, de comissões permanentes ou do prefeito. Os vereadores podem de início a todas as leis que a lei orgânica não tenha reservado a iniciativa exclusiva do prefeito. Fechar aspas. Em relação à competência para legislar sobre a matéria ora apresentada, o entendimento majoritário é no sentido de que, existindo disposição em contrário, a competência para legislar sobre o tema posto para análise é concorrente, permitindo-se tanto ao vereador, à comissão da Câmara ou ao prefeito ter a iniciativa do projeto de lei com esse conteúdo. Com efeito, não há nos artigos 60 e 61 da Lei Orgânica Municipal, nem no artigo 61 da Constituição Federal, disposição que possa ser tida como fundamento à iniciativa privativa. Entendemos que a matéria de competência concorrente entre o Executivo e o Legislativo, não apenas pelas razões postas acima, mas também por entender que o argumento daqueles que defendem a iniciativa privada, digamos assim, por presunção, esbarra no consagrado entendimento do STF, no sentido de que a iniciativa reservada por constituir matéria de direitos restrito não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca. 2. Do mérito do projeto de lei. A água é um dos recursos naturais indispensáveis à sobrevivência do ser humano. A legislação de todo o mundo, e também do Brasil, tem avançado em prol da universalização do acesso à água potável para todos. A Constituição Federal elege a instituição do Estado democrático, o qual se destina a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, assim como
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça social, bem como incorporando ao seu texto o princípio da dignidade da pessoa humana, com o valor supremo definido como fundamento da República. O acesso à água potável está diretamente ligado a diversos princípios consagrados pela Constituição Federal, entre os quais o princípio da dignidade da pessoa humana. Estabelece o artigo 1º da Constituição Federal. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento. Inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Entre os vários direitos do ser humano, englobado pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, está o direito ao acesso à água potável. Trazendo esse direito para o contexto de nossa realidade, é certo que a grande demanda existente e a demora no atendimento dos usuários dos serviços prestados pelos estabelecimentos e repartições públicas citados no artigo 1º do presente projeto de lei, aliado à extensão de nosso município, onde muitos cidadãos se deslocam de bairros afastados do centro da cidade, onde se localiza a maioria das repartições públicas, aliado à escassez de horário de transporte coletivo, para que os cidadãos possam retornar à sua residência. O grande número de pessoas idosas e com problemas de saúde que necessitam dos serviços prestados nos estabelecimentos e nas repartições públicas citadas no artigo 1º deste projeto de lei. As grandes mudanças climáticas e o excesso do calor que vem ocorrendo durante os últimos anos fazem com que, naturalmente, as pessoas tenham maior necessidade de reposição de água no organismo, tornando-se necessário facilitar o acesso da população, o acesso à água potável. E com esta finalidade, que se propõe o presente projeto de lei, objetivando a instalação de bebedouros ou galões com água potável acessíveis à população que utiliza os serviços dos estabelecimentos e repartições públicas citados no artigo 1º desta lei. E também por questões de saúde e de conforto, para que a população tenha acesso fácil a esse recurso natural indispensável a todos nós. Dessa forma, solicito a colaboração dos nobres colegas para a aprovação desse projeto de lei. Imaruí, 3 de fevereiro de 2015, Rui José Canemil, vereador propositor. O projeto de lei vai para a comissão. Em seguida, as indicações. Indicação número 01/2015. Os vereadores que a esse subscrevem nos termos regimentais, após ouvido o soberano plenário e aprovado, requerem seja encaminhado ao prefeito municipal, Sr. Manuel Viana de Souza, com cópia ao secretário de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, a seguinte proposição: que seja roçado as laterais das estradas de acesso às comunidades de Nazaré, Praia Vermelha, Canguiri de Fora e Ladeira. Justificativa, senhor prefeito, lembrando que as respectivas comunidades estão com acesso de estradas quase intransitáveis devido ao mato. Lembrando ainda que esse pedido já foi feito anteriormente e não atendido, pedimos novamente que Vossa Excelência tome as devidas providências com a máxima urgência possível. Cabe lembrar que as mencionadas estradas são de responsabilidade do município. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2015, vereador Vanderlei Célio e Luiz dos Passos, vereadores propositores. Em discussão a indicação. Boa tarde, nobres colegas, pessoal que nos acompanham, pessoal da rádio, né? Isso é uma reivindicação já antiga das comunidades. O ano passado já foi feito indicações aqui. Até pedimos coisas a mais, também não foram feitas. A roçada também não foram. E novamente viemos a começo deste ano pedir novamente. Este é o papel do vereador. A gente só pode pedir e pedir até que seja atendido. Mas eu acredito que começo do ano a prefeitura está com cara nova, está com gente nova, possa assim melhor atender essa população mariense que tanto espera por melhoras do município. Não é pedir muito, uma roçagem de uma estrada que está quase interditada. A gente sabe que a prefeitura não tem pessoal para isso,
mas todos são sabedores que ela pode contratar pessoas para fazer esse serviço específico e pagar para esse serviço seja feito. A população espera que isso seja feito o mais breve possível, porque não tem mais condições. Não só lá, em várias outras comunidades se encontra do mesmo jeito. Mas a gente não vai fazer de todas, senão ele vai dizer, não pode fazer tudo. Então a gente começa por parte, mas na frente a gente faz de outros também, outros pedidos. Esperamos que esse seja atendido, porque é um pedido da população imariense, não é do vereador, mas sim de toda a população. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Ainda em discussão? Não havendo quem queira falar, eu coloco a indicação em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por todos os vereadores, com exceção do vereador Vandinho, que não se encontra na sessão. Não havendo uma matéria do Poder Legislativo nem do Executivo, eu dispenso do intervalo regimental e vamos para o tema livre. Número 11, vereador Vandinho, não se encontra nessa casa. Número 22, vereador Gilson. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, que eles nos acompanham pela internet, meu boa noite. A minha fala vai ser muito, mas muito breve. Por ironia do destino, senhores vereadores, público aqui presente, depois de muito tempo, sem Secretaria de Turismo, sem secretário, nós temos um secretário de Turismo que está agora ocupando a pasta, e por ironia do destino, depois do secretário de Turismo, nós não vamos ter o Carnaval de Rua em Maruí. Boa noite. Obrigado, vereador. Número 15, vereador Vando. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Litoral, da Rádio Band FM, quem está nos acompanhando pela internet. Senhor presidente, eu também anotei aqui a questão do carnaval, e é lamentável que depois, fazer a conta aqui, desde 98, 97, é 97 que acontece o carnaval de rua no nosso município. Isso dá 18 anos. Há 18 anos acontecendo o carnaval de rua no nosso município, e cada vez melhor. E chama a atenção o descaso que foi tratado o carnaval. Eu não culpo só a administração nesse caso, não. Acho que algumas autoridades lavaram as mãos. Porque é inadmissível que a desculpa que tenha se dado para a não realização do carnaval seja meia dúzia de maus elementos que causam certo tumulto. Eu acho que isso tem jeito. Acho que isso tem jeito. Não podemos, de forma alguma, lavar as mãos da uma de Pôncio Pilato e privar 3, 4 mil pessoas que participam do nosso carnaval dessa festa. Não dá para admitir. Não posso admitir que a administração pública, como principal responsável pela organização da festa, lavem as mãos e se calem diante desse fato. Não dá para admitir esse tipo de reação. Até porque é uma festa que não é cara, é barata e agrada a toda a população, e muitos visitantes vinham a Imaruí especificamente para o nosso carnaval, que sempre teve fama de ser um carnaval para a família. E isso é uma característica que nós estávamos preservando, e que tem obrigação do poder público
conseguir preservar essa questão e dar mais força a esse carnaval. Eu já tinha falado com os nobres companheiros de vereadores que nós precisamos discutir essa questão. Nós temos que fazer um requerimento aqui, nós vamos ter que botar isso no papel, vereadores. Vereador Gilson, vereador Rui, vereador Vando, vereador Evandro Alemão, vereador Luiz, vereador Xereco, vereador Rafael, vereador Pablo. Nós temos que reunir os poderes constituídos desse município, as entidades privadas organizadas, para que a gente possa discutir essa questão de segurança do nosso município. Não podemos ficar à mercê de meia dúzia e lavar as mãos e não está bom, não fizemos, não tem briga. Não é assim que se enfrenta o problema. É discutindo o problema e procurando soluções. E eu penso que nós temos responsabilidade com esse fato que está ocorrendo no município. E por isso eu proponho aqui, não um requerimento, vereador Vando, mas de todos os 9 vereadores, para que a gente possa obrigar aos poderes constituídos desse município a discutir esse assunto que é muito importante para nós. Hoje, nenhuma igreja mais faz festa em função disso. A gente sabe sempre quem são os mesmos que apontam, gente. É inadmissível que isso esteja ocorrendo no nosso município. Me preocupa, nós temos a festa de Páscoa agora. Está bem recente já, vai ser em março, eu não me lembro o dia exato aqui, 22 de março. Nós temos uma festa de Páscoa, que traz um grande número de pessoas para o nosso município. Também daí, não vamos fazer a festa de Páscoa também? Porque os poderes constituídos desse município não querem se responsabilizar? Eu acho que nós temos muitos fatos negativos no nosso município. E não podemos lavar as mãos. Não podemos dar uma de Pôncio Pilato. E me preocupa agora a festa de Páscoa também. Não com o fator segurança, mas com toda a organização da festa. E principalmente, ontem foi matéria de igreja ainda, o padre fez um comentário, vereador Gilson. O não pagamento por parte da prefeitura ainda da dívida da festa de Páscoa do ano anterior. Ou seja, o prefeito dá calote até no Senhor dos Passos, mas ele é crente, ele não acredita no Senhor dos Passos. Então é preocupante isso. Será que vamos ter mais uma festa na mesma proporção do ano passado? Vamos dar calote na igreja de novo? Então são preocupações pertinentes e que nós temos que tomar posição nessa Casa Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Número 7, vereador Vando Alemão. Boa tarde, público presente, pessoal que nos acompanha com a internet, da rádio, nossos colegas vereadores. Primeiramente, quero agradecer ao secretário de Obras, arrumou aquela tubulação quebrada ali em frente à padaria Papapão e a Pecuária do Nereu, mas, infelizmente, da Rua da Praia e tantas outras continua do mesmo estado. Do lado da Secretaria de Saúde, temos uma fossa aberta. Mas acredito que próximos dias, já estive me informando, parece que vai ter licitações aí, acredito que vão fazer licitações certas de tubulações, para que esses pequenos percalços sejam revistos, porque como está, não pode ficar. A gente tem que dizer que piorar não pode ficar, mas eu acho que como está, não pode ficar. Se piorar, piora. É complicada a situação. Mas o ano novo está só começando. O ano passado foi um ano de muita expectativa. Terminou-se o ano e a expectativa virou decepção. Mas nada melhor que um ano atrás do outro. Queria falar um pouco das nossas reuniões pro asfalto. Esse vereador tem acompanhado desde o ano passado. Tem ido quase todas. Semana passada agora tivemos uma reunião com o secretário interino Vanderlei Agostini em Florianópolis, onde ele se responsabilizou-se de buscar o projeto, pois somos sabedores que parece-me que o projeto está pronto.
Então, ele vai buscar esse projeto para, numa próxima reunião, ele apresentar para a comissão, e nós saímos atrás de arrumar verbas para a construção desse asfalto. Isso cabe da gente também buscar, não é só esperar que o governo vá atrás, nós também temos que pressionar. Tivemos essa reunião lá agora, semana passada, foi uma comitiva boa de Maruí. Infelizmente, nessa mesma comitiva, na reunião de quinta-feira, da mesma comissão pro asfalto que a gente faz toda semana, quando não é no Maruí, é na pescaria, não compareceram. Esperamos que agora, quarta-feira, que vai ter a reunião de novo na Pescaria Brava, esse pessoal que tiveram em Florianópolis para aparecer na foto, vão também na pescaria, participar das reuniões. Vai ter lá o secretário do Caporal, vai estar lá junto, onde a gente quer tratar sobre um convênio para essa manutenção da nossa estrada enquanto que não saiu o asfalto, que é começo de ano, tem que buscar esses convênios, para não ficar essa briga sempre, um jogando para o outro, e a população no meio fazendo o papel da peteca. É o que tem sido mais feito. E aí, por enquanto, eu queria só agradecer e deixar o convite. A Comissão Pro Asfalto, ela é aberta para todos que quiserem participarem das reuniões. Geralmente é sempre nas quartas ou nas quinta-feiras. Quando não é aqui no Cruzeiro do Sul, é na comunidade da Pescaria Brava. A população toda é convidada a participar, porque participando, você sabe do que está acontecendo, o que está sendo tomado com as decisões. Nós temos hoje todos os prefeitos da Murel hoje assinaram um documento de responsabilidade para trabalhar em prol. Temos já deputados também, já em cima dessa causa, e estou muito esperançoso sobre esta comissão do Pro-Asfalto, porque ela deixa certas brigas, certas coisas de lado, e se une para uma grande causa, que eu acredito que é uma das maiores grandes causas, porque eu acredito que o desenvolvimento de uma região, ela começa pela estrada. Se você não tiver estrada, você não desenvolve. A partir que você tem uma estrada adequada, que dê acesso para pessoas irem e virem a qualquer momento do dia ou da noite, a população veja as comunidades com maiores olhos e ali começa a se instalar e por si só começam a crescer. E crescendo a população, cresce a comunidade, cresce a renda do município e todo mundo passa a ganhar com isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Número 23, vereador Lucanir. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. É como o vereador Vando falou ali há pouco, teve uma comissão que teve em Florianópolis semana passada. Eu não havia participado de nenhuma reunião ainda, vereador Vando. Aquela foi a primeira. Eu fui convidado. Então, não é porque eu fui lá em Florianópolis que eu queria sair na foto. Até falei com o Gilberto, não ia participar naquele outro dia porque eu não estava em Maruí. Mas essa semana agora, a hora que tiver, pode me comunicar que eu estarei à disposição. Quero fazer parte, sim, quero fazer parte, porque isso é uma briga nossa. Não é uma briga do vereador Xereco, nem vereador Vando, nem vereador Vando Cunha, nem Luiz, nem Rafael, nem Pablo. É uma briga da comunidade de Maruí. Então nós temos que brigar junto, sim. Temos que brigar junto, temos que lutar. Lutar para ver se esse asfalto sai, ou se ao menos a gente consegue uma manutenção da nossa estrada. Que até hoje o Estado em 2 anos não assinou um convênio para poder pelo menos a manutenção. E Carnaval, concordo com tudo que o vereador Vando falou, não tiro nada. E Maruí não pode ficar. É uma das únicas coisas que a gente tem ainda durante o ano para se divertir. Sair com a família, sair com seu filho, com a sua esposa, seus filhos, sem se preocupar em levar uma garrafada na cabeça. Mas ultimamente, vereador Vando, não temos mais essa tranquilidade. E Maruí está chegando num ponto que a gente não sabe mais o que fazer. Tem que se reunir, sim, os poderes, para a gente tomar uma decisão. Porque por causa de meia dúzia
perdão da palavra, meia dúzia de vagabundo, acabar com a festa, onde a gente vai ali se divertir, nós não podemos chegar a esse ponto, porque senão Imaruí hoje se encontra numa situação que todo mundo sabe, não precisa dizer aqui. Então, se nós se entregar para essas meia dúzia de vagabundo, então nós podemos sair daqui, fechar as portas e ficar em casa trancado. Concordo com o senhor, sim, vereador. Concordo plenamente. Vereador, muito obrigado. Um apartezinho, só complementando o assunto do carnaval. Acho que é de conhecimento, acredito, de toda a população, quem são as pessoas que fizeram brigas até no ano novo aí, que teve esse fato da garrafada, inclusive de visitas, como o vereador Vando falou. Pessoas que vêm visitar o nosso município, que vêm com essa cultura de que é um município calmo, tranquilo, e que, por infelicidade, aconteceu de ter sofrido, participado dessa briga. Até acho que foi uma pessoa que veio visitar, acho que o seu Adair, até se eu não me engano, irmão, né? E aí, por infelicidade, acabou ganhando uma garrafada. O que eu não entendo até agora é o porquê que a Polícia Civil, sabendo, tendo conhecimento, não fez o pedido à prisão preventiva, não tomou as providências legais. Não estou aqui falando mal da polícia, mas esse seria o procedimento correto. Fazer a denúncia, o juiz acatar, se fosse o caso, o pedido de uma prisão preventiva, e se fosse o caso, recolher essas pessoas que vêm causando esse tipo de tumulto. Eu soube também no clube recreativo aí, que teve uma festa que foi dado tiro, teve que vir a PPT de Imbituba, porém o pessoal já tinha se evadido do local. Então, é de conhecimento, mas no fim está se privando a população de todo um evento aí, como se tem todo ano o carnaval, por conta desse pessoal. Então, a pergunta que fica até por desconhecimento meu, mas a que ponto que a polícia já fez investigações? Eu acho que isso também é uma questão que a gente tem que levantar no plenário. Obrigado. Só para complementar esse... Vontade. Eu não sei se vou falar bobagem, mas a gente vê isso em jogos de futebol, por exemplo, dá muito disso. Até porque, como disse o vereador Pablo, é de conhecimento da população as pessoas. E eles vêm cometendo delitos um atrás do outro. Então, eu penso, põe o carnaval, por exemplo. Vamos pegar como exemplo, já que nós estamos falando de carnaval. Se na sexta-feira de carnaval vai acontecer um evento na praça, essas pessoas, eu acho que a juíza pode determinar que sejam recolhidas e só solta no outro dia de manhã. Não vai dar uma cadeia cheia, não. Como nós falamos aqui, é meia dúzia. Eu acho que garante a integridade física de quem está ali para se divertir. Se alguém brigou durante a noite, a mesma coisa acontece. Não sei se estou falando bobagem, aqui o doutor Rui como advogado, o Pablo também como advogado, o Gilson como bacharel em Direito pode falar melhor sobre isso. Mas eu penso que são atitudes que devem ser tomadas, não tem como ser diferente. Futebol não acontece, não lá briga, não recolhe, as pessoas ficam proibidas por participar de jogos tanto tempo, alguns casos recolhem. Nós não podemos usar essa medida aqui, mas como eu disse, com esse requerimento nós vamos estar reunidos com as entidades organizadas e com os poderes constituídos para discutir uma forma legal de tomar as providências cabíveis nesse caso. Obrigado. Obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, vereador. Número 20, vereador Rafael. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela internet, as rádios Litoral e Band AM de Imbituba, que fazem a cobertura de mais esta sessão, presidente do sindicato, senhor Djalma também pela presença e demais autoridades, uma boa noite. Um dos temas que eu vou abordar hoje aqui, e que foi comentado na sessão passada, foi sobre a questão do líder de governo, né, da situação, né, e em conversa com nós três vereadores, até quero que
fique registrado em ata e até para conhecimento, né, senhor presidente, dos vereadores que aqui estão, em conversa com nós, né, das 3 vereadoras de situação também, com o prefeito, todo o executivo, fico, então, este vereador, né, como líder de governo aí, pelo menos este ano, ano que vem provavelmente também, mas a gente vai conversando. Por enquanto, eu fico como líder de governo da situação. Gostaria de agradecer também, prefeito municipal, juntamente com os secretários, e aqui faço menção ao André, porque nos últimos dias a gente tem acompanhado a situação das nossas estradas. Eu comentei na sessão passada que a máquina foi até a Samambaia e voltou porque quebrou a lâmina, enfim, deu alguns problemas. E esse final de semana a gente teve festa no Sítio Novo, lá na minha comunidade, e também pela festa, mas pela situação crítica que a estrada estava, eu conversei com o Manuel, conversei com o André, pedi pelo amor de Deus para tomar alguma providência, seja essa estrada municipal, seja ela estadual, como é do governo, mas que passasse a máquina, né? Foi feito todo um trabalho, às vezes as pessoas criticam que demora, que não vem, mas tem toda essa questão de licitação, mas foi trabalhado em conjunto, né? Exigido de quem assim tem essa responsabilidade, e foi comprada a lâmina, e no sábado de manhã foi passada a máquina, então, na comunidade de Sítio Novo, a comunidade que estava mais crítica, porque por 2 vezes foi até Samambaia, Santo Mais e não conseguiu chegar até lá. Haja vista, a gente sabe das questões que a estrada está em pedra pura, né? Não tem que colocar material, porque se tu passar a máquina com a lâmina, vai realmente detonar toda a lâmina. Então, tem que sim fazer um trabalho, mais um trabalho com o material. E o último assunto, em relação ao vereador Vando Alemão, eu vou colocar isso em tribuna, poderia estar conversando com o vereador pessoalmente, não colocar aqui nessa sessão, mas o vereador, infelizmente, não gosto aqui, nunca gostei, nunca alimentei discussões entre vereadores, porque, para mim, isso não leva a nada, e o município, a gente sabe do jeito que está. Então, se os vereadores ficar debatendo aqui questões, se brigando, a gente nunca vai chegar num consenso, e isso, para mim, não leva a nada. Mas tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite na vida, e por 2 vezes, uma vez em relação ao projeto de lei do salário dos funcionários públicos, quando eu ainda era presidente, na segunda-feira não pude assinar, porque não teve como imprimir o ofício para enviar para o prefeito, porque não tinha toner na Câmara Municipal, tinha acabado naquele dia. Na terça-feira, no dia seguinte, eu não pude estar presente, não lembro agora o motivo, e na quarta-feira eu vim, assinei normalmente, o salário dos funcionários foram depositados, tudo aconteceu normalmente. O vereador não me procurou, vereador, numa sequer ligação, não foi na minha casa, enfim, para saber o que realmente aconteceu. O vereador simplesmente pega e liga para a rádio, para todo mundo saber que o salário dos funcionários não foi depositado por causa que o presidente não assinou, né? Outra situação que eu também fiquei sabendo quase 2 semanas depois, o vereador esteve na rádio mais uma vez, Rádio Litoral aqui de Imaruí, e falou. Eu também não estou falando porque eu tenho fontes seguras. Vereador Rafael, 20 segundos. 20 segundos. Estou falando porque eu tenho certeza, porque foi de fonte segura que me falaram. Que o vereador disse que este presidente que esteve nesses 2 anos, nesta presidência, foram 2 anos de atraso para o legislativo. Aí eu fico me perguntando, por quê? Você hoje mesmo comentou na reunião que a gente teve com o prefeito, que foram aprovados, e até no meu último discurso eu falei que foram aprovados praticamente todos os projetos que vieram nesses 2 anos. Se eu não me engano, 2 ou 3 projetos que foram reprovados. Então, fica uma questão, você também não veio me procurar, né? Foi falar isso publicamente na rádio. Então, eu sempre quis aqui tentar conversar, manter a harmonia dos vereadores. Não, vereador.
sempre quis manter a harmonia dos vereadores, mas infelizmente não sei por que isso aconteceu. E o tempo já encerrou. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Número 21, vereador Luiz. Senhores vereadores, público presente, amigos da Rádio Litoral, gostaria de cumprimentar o Gério e o Castro, amigos da Rádio Band, nosso amigo Venaldo, seu Manuel Martins, ouvintes que nos acompanham pela internet, boa noite a todos. Essa semana eu também gostaria de deixar marcado aqui que também participei da reunião lá com o DEINFRA, com o senhor secretário adjunto, o senhor Vanderlei Agostini, juntamente com o vereador Vando, o vereador Luceni, o vereador Rafael. Espero que aconteça, as coisas estão se encaminhando. Hoje é uma luta de Maruim, Pescaria Braba. Todos os prefeitos da Murel assinaram essa parceria. O Rotary Club está trabalhando diretamente ainda a pessoa do Gilberto. É uma briga que precisa, e Maruim precisa desse asfalto. Como o vereador Vando já falou, o projeto está praticamente definido, né? Tomara que saia o projeto. O senhor Vanderlei Agostini lá ficou de sentar com o governador para tentar embutir esse projeto. E tomara que venha para Maruim, porque a gente precisa. Gostaria de falar um pouco sobre a minha indicação, aproveitar até a presença do meu colega Linésio, suplente vereador. A gente pediu, eu e o Vanderlei, Fando Alemão, que seja roçado Estado de Nazaré, a ladeira, Cangue de Fora, Praia Vermelha. Fiz essa indicação conjunta com o Vando, porque na verdade eu já havia pedido ano passado, né, que fosse limpado o calçamento Cangue de Fora, arrumado a boca de lobo. O vereador Vando havia pedido que fosse roçado Nazaré. Mas para a comunidade, o povo saber que o vereador não consegue roçar, não consegue passar máquina. Nosso papel é pedir. A gente pede ao prefeito, o prefeito encaminha ao secretário e a gente aguarda. Tomara que dessa vez seja roçado, que seja arrumada a ladeira. Tomara que o Nésio consiga sair de lá com o seu carvão, porque está difícil disso aí. Como eu já falei na semana passada, volto a repetir. Teve motorista de ônibus que teve tapando o buraco passando na Praia Vermelha semana passada. Tomara que agora a gente seja ouvido e seja resolvido. Quanto ao carnaval, eu quero me colocar à disposição dos vereadores. A gente já havia conversado nessa casa para botar um projeto, sentar e discutir. Quero me colocar à disposição para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto, junto com as autoridades. Vereador Luiz, agora eu vou pedir uma parte. Por gentileza. Com certeza nós vamos... Eu preferi não usar o tempo do vereador Xereco, porque já tinha se esgotado. O vereador Pablo fez um comentário, o vereador Vando também utilizou, e o tempo do vereador Xereco ficou pequeno. Então também não vou usar muito o seu tempo, porque o vereador Pablo citou aí a Polícia Civil, obviamente, e eu teria que responder, ou tentar pelo menos falar alguma coisa a respeito, como policial civil que sou, falar especificamente dessa situação e de muitas outras que acontecem. Acho interessante que Vossa Excelência tenha essa preocupação de saber o que aconteceu. Existe realmente procedimento policial que foi realizado, assim como todos os outros que já aconteceram, quando a Polícia Militar aborda o cidadão. Nesses casos específicos, são levados à Polícia Civil, que dá andamento a processos e que se entende que Vossa Excelência, que trabalha na área do direito, o vereador Rui José, sabe também muito bem, que depende muito do crivo da avaliação do judiciário. O que nós podemos fazer hoje é tentar um levantamento junto ao judiciário para saber quem são essas pessoas, que a gente já sabe, obviamente, que a gente já tem conhecimento, quem são os cidadãos, porque existiram, e não é de hoje, que muitas pessoas foram presas em flagrante, que não se trata nem de uma prisão preventiva, é o preso em flagrante,
que antes mesmo de chegarem na unidade prisional em Laguna, que atende Maruí, o alvará de soltura chegou antes do cidadão. Então, realmente é complicado. Nosso sistema penal deixa muito a desejar. Antes do cidadão chegar em Laguna, o alvará judicial já estava com o advogado aguardando o cidadão na porta para que ele fosse liberado. Então, realmente, o nosso trabalho é jogado por água abaixo, que a gente às vezes perde noites e noites, como esse vereador trabalha muitas vezes em regime de plantão, perdemos uma noite inteira fazendo procedimento para garantir a segurança do cidadão que está aqui fora, mas infelizmente o sistema penal não é parceiro da gente. Infelizmente a gente tem que trabalhar em cima do sistema brasileiro. Então agora nós temos, obviamente o vereador Vando concorda plenamente com essa situação, que nós devemos aí partir de uma comissão, organizar as entidades governamentais e não governamentais, para que a gente possa, infelizmente, vereador Vando, essa sua sugestão seria muito interessante se ela fosse aplicável na realidade, tá? Que a gente pudesse afastar, pelo menos esse período, esse pessoal de circulação. Mas eu estava conversando com o vereador Rui José, o vereador Pablo sabe disso muito bem, que a gente não pode, infelizmente, tirar esse pessoal de circulação para esse evento específico, nem para um outro, se não houver aí um indício, não, nem com determinação, porque o cidadão não vai ser preso assim por nada. Infelizmente é dessa forma que, sabendo que há motivos, mas a gente não pode fazer dessa forma. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Vereador Vando, 1 minuto. Serei breve. Só que, como o vereador Rafael comentou o nome desse vereador, todo mundo sabe que esse vereador cobra. Me orgulho disso, porque é o papel do vereador, ser cobrador das coisas. Trabalhei 2 anos na comissão, fui várias vezes mal interpretado por cobrar. Nem cobrar, é o nosso serviço. Este ano, pedi para não fazer parte, para não ter que estar cobrando, ninguém é criança para puxar na orelha, mas você colocou do salário ali, muito bem. Depois da sessão você saiu, não assinou o documento. Na terça-feira já estava na rua, que a culpa era dos vereadores. Na quarta-feira a culpa já era da mocinha, que trabalha conosco. Eu não gosto que ninguém leve a culpa por ninguém. Se eu errei, o erro é meu. Agora, deixar que outros levem a culpa por mim, não. E também não deixo que os outros levem pelos outros. Você sabe muito bem os seus erros que você fez perante o plano diretor e o Código Tributário. Se é de falar de erro. A população está pagando o Código Tributário, onde essa Câmara trabalhou o ano todo e conseguiu derrubar. E por negligência sua, a juíza se ateou por sua negligência e derrubou o nosso veto. Porque eu estava aqui nessa casa 3 dias a fio dizendo para você que você tinha que fazer, e você só dizia que vou fazer. Eu dizia para o senhor, você tem 48 horas. Eu vou fazer, velho. Então faça. E o senhor não fez. Infelizmente, fez depois das 48 horas, foi aonde a juíza se atenuou, e hoje, se está valendo o Código Tributário atual no município, uma causa dessa. Obrigado. Obrigado, vereador. Para encerrar, gostaria de desejar boa sorte para o vereador Rafael, como líder da situação. Tomara que o colega tenha mais êxito nos nossos pedidos, que a gente seja atendido. Gostaria também de, para não falar só em coisas ruins, falar em coisas boas, né? Parabenizar o CAEP, os festeiros que entre 20 segundos, senhor presidente. Obrigado. Pela acolhida nesse final de semana na festa da comunidade. Parabenizar o Sérgio Tizen, Paulo Sérgio Tizen e a Márcia, da minha comunidade, que nesse final de semana a Milena Tizen, filha deles, formou-se em administração em Florianópolis. E para a gente hoje, um filho da nossa terra se formar em administração, é um grande sonho realizado. Eu acompanhei lá, segundo o professor falou, apenas 12% do nosso povo consegue atingir uma faculdade. Para alguém aqui da nossa comunidade, que estudou no Gangue da Capela, é muito gratificante. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Número 13, vereador Pablo. Está escondido.
senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Litoral, apresentados aqui pelo Castro, pelo Gero, ouvintes da Rádio Band, o seu Manuel Martins, o seu Venaldo, que nos honram com a presença dos nossos radialistas, ao público presente, em especial ao seu Almides aí, que nos prestigia com a presença hoje. Queria desejar um grande abraço a todos. E aos internautas também. Fazer alguns comentários. Já comentei sobre o carnaval. Eu realmente lamento que não tenha, mas concordo com os vereadores aí que me antecederam. De certa forma, existe também um descaso por conta do judiciário que impôs, se eu não me engano, até não tenho muito conhecimento, mas pelo que eu ouvi falar, que impôs algumas regras para que fosse concedido o alvará ou alguma coisa nesse sentido, que seria de contratar um número X de seguranças. E que, a princípio, seria inviável pelo custo desses seguranças aí nas 4 noites de carnaval. Mas sou a favor realmente dessa conversa. Caso queiram marcar essa semana na Câmara, estou à disposição, que eu acho que é de suma importância para o nosso município, a realização do carnaval, até porque hoje temos aí uma estrutura realmente com o secretário de turismo e tudo, então tem pessoas com bastante vontade de mostrar serviço, e seria uma boa hora, e infelizmente, não tendo carnaval, as pessoas não podem mostrar aí para que veio. Mas um assunto aí que me motiva, principalmente, já fiz comentário no Tema Livre passado e faço nessa novamente, uma notícia que até vi no jornal de hoje. Santos Brasil, que é o TECOM Imbituba, terminal de containers no porto de Imbituba, bate recorde de movimentação. Movimentaram 7,76 containers por hora. Isso representa um recorde por conta de investimentos que foram feitos no porto, na ordem de 550 milhões. Por que eu cito esse exemplo? Santos Brasil veio para Imbituba em 2008. Eu trabalho no porto desde 2004. Sempre fui muito cético com relação a melhorias, porque todo mundo era meio descrente do crescimento do porto. Hoje enxergo o porto de Imbituba como uma das grandes, o grande X da questão, o grande alavancador do movimento na nossa região, e penso que Maruí está na hora de pegar uma carona nesse crescimento, nesse desenvolvimento. Principalmente com relação à zona retroportuária, que é o que eu venho comentando, que nós temos que investir em Maruí para a criação dessa zona retroportuária, porque teríamos condições aí de abrigar empresas que venham a movimentar pela Santos Brasil, principalmente pela infraestrutura que eles fizeram, construíram cais, fizeram dragagem, investiram em equipamentos, heat stackers, MHC, que são os guindastes, as empilhadeiras, que são as heat stackers. Trem hoje traz carga também da região de Criciúma, região carbonífera e região da cerâmica, está trazendo carga para Imbituba, e a gente não pode ver isso tudo, deixar o navio passar e a gente não pegar uma carona nele. Então, venho enfatizar mais uma vez dessa vontade, dessa preocupação desse vereador em unir as economias, economia de Imbituba com a economia de Maruí, pois penso que a gente tem que realmente pegar uma carona nessa economia, que Imbituba hoje vive um bom momento econômico, e Maruí não pode ficar fora. Um grande exemplo dessa visão que eu estou tendo é a questão lá do município ao lado de Joinville, que fica próximo a São Francisco, saiu a BMW. É um município que pegou a carona no Porto de São Francisco, pegou a carona no município de Joinville, e estão crescendo em conjunto com o Porto e com as cidades prósperas da região. Então, vereadores, gostaria muito de contar com o apoio de vocês. Segue uma parte? Só um pouquinho, vereador. De contar com o apoio de vocês nessa questão da economia com relação ao porto, pois penso que em Maruí, a grande chance de Maruí também é o turismo, mas passa principalmente pelo porto. Uma parte, vereador. Obrigado, vereador. Só para colaborar com o senhor, a gente é participante dessa sua ideia, gostaria muito que isso acontecesse, só que infelizmente, essa semana agora passada, acabamos de perder uma empresa de 150 operários que viria para Maruí, mas infelizmente
não temos terreno para um suporte de uma empresa desse tamanho. Ela precisava, do mínimo, 7 hectares de terra, sem uma nascente de água ou uma manancial. Você sabe muito bem hoje a questão ambiental. Infelizmente, foi rodado todo o município do lado norte, por causa da já tem um asfalto, e não foi encontrado um terreno para a implantação dessa empresa. De 150 a 200 empregos direto. E daria em torno de arrecadação mensal da empresa dela 16 milhões. Infelizmente, ela só trazia, mas infelizmente foi procurado desde aqui a região aqui até todo o Vale do Rio Duna, e não foi encontrado o terreno. Precisa mínimo 7 hectares, que são 70 mil metros quadrados de terra, sem uma nascente de água. Nosso município é muito grande, mas para você hoje encontrar 2 hectares de terra que não tem uma nascente d'água ou um manancial perto, é difícil. Felizmente, nisso nós estamos perdendo. Mas que nada impeça de vir pequenas empresas. Empresas de pequeno porte para o município. É isso que a gente tem que também buscar. Ou, por que não, virar uma cidade, daqui a pouco, eu acredito que vai ser uma cidade dormitório para Imaruí. Seja bem-vindo. Obrigado pela parte, colega. Teve encerrado, vereador. Bom, só concluindo, presidente. Vereador, não tinha conhecimento, até quando tiverem empresários, estou à disposição até por conta do porto para demonstrar existe estrutura. O que eu falo na zona retroportuária não é desapropriação de nenhuma área do município. É a criação da zona e a empresa que tem interesse, ela vai ter que comprar área. O município não vai ceder área. Então, se essa empresa que queria vir e não veio, acho que as empresas têm que ter a consciência que pelo menos um aporte de capital para comprar uma área, isso tem que ser feito. Não venha querer uma área do município para instalar a empresa, porque aí todo empresário vai querer. Isso não existe. Então, se ela iria comprar, me desculpe, mas se a legislação ambiental tem várias lacunas que podem ser trabalhadas, principalmente junto com a Câmara, e eu tenho certeza que se a empresa tem vontade de vir, não é a questão ambiental que vai impedir. Até porque senão nenhuma empresa mais saia no nosso país. Obrigado. Obrigado, vereador. Número 55, vereador Rui José. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, público aqui presente. As rádios que nos acompanham, Rádio Litoral AM, Rádio Band AM de Imbituba. Quem nos acompanha ou nos acompanhará pela internet, boa noite a todos. Em relação a essa situação, aproveitar que está fresquinho aí o assunto, dessa questão da água, dessa questão de terrenos com água, eu desde já, como falei na última sessão, quando o vereador Pablo comentou sobre a questão do Porto de Imbituba, tomara realmente que esse projeto dê certo, sou favorável, como acredito que a maioria dos vereadores será também favorável, mas o que o vereador Vando Alemão falou sobre essa situação de achar 2 hectares, é difícil você achar 2 hectares, ou um pouco mais, a gente, lógico, que é uma força de expressão, sem que tenha água, isso me faz levar a um pensamento que eu tenho já há bastante tempo, que eu acho que o nosso potencial é turismo. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa quantidade de água, a gente tem que aproveitar essa quantidade de mato que a gente tem que aproveitar essa lagoa que a gente tem aqui e tentar alavancar o turismo. Acredito que empresas, com certeza, são importantes, mas a facilidade que tem em Imbituba e a região ali de Imbituba para captar essas empresas, a gente sai um pouco atrás. Concordo com o vereador que a gente tem que tentar ir atrás e pegar carona no porto. Mas eu vejo o turismo como uma saída. É claro que a longo prazo não é coisa para 5, 10, 20 anos, mas é uma coisa que depende de um investimento e que pode futuramente, a exemplo de outros diversos municípios, que tem as mesmas características de Imaruí, pode ser aí a salvação do nosso município. Vereador, uma partezinho só complementando. Rapidinho, vereador, faz favor. Só dizer que a questão ambiental, em Imbituba tem um problema de dunas. Então, se esse fosse impedimento, a Votorantim não tinha saído ali na entrada de Imbituba. Eu tenho certeza que se existe boa vontade do empresário, em conjunto com a Câmara, em conjunto com o prefeito municipal, a empresa pode sim se instalar em Imaruí, como vem se instalando em Imbituba, pois Imbituba aqui temos o problema da água, Imbituba tem o problema das dunas, e não é por isso que as empresas estão deixando de vir. Obrigado, vereador. Vereador, concordo com Vossa Excelência, mas também
continuo no entendimento de que eu acho que o turismo seria uma forma bem aproveitável, para a gente aproveitar de uma forma tranquila aí esses nossos recursos naturais. E se Vossa Excelência der encaminhamento a esse projeto, com certeza, sendo bem para o município, esse vereador será favorável. Em relação ao projeto que está indo para a comissão, um projeto de minha autoria, obrigando, na verdade, se aprovado for, obrigando aí os estabelecimentos bancários, casas lotéricas, repartições públicas e mais algumas repartições, obrigando a ter água potável, fornecer água potável para os seus usuários. Eu gostaria de, como o vereador Gilson já comentou agora comigo, que já pegou um projeto de lei que parece-me que é de Imbituba, que é um pouco mais amplo, eu gostaria de deixar bem aberto aí, a comissão vai se reunir na próxima quinta-feira, e os vereadores que quiserem colaborar com o projeto, tiverem ideias para a gente acrescentar o projeto, com certeza serão bem-vindas, e não sei o horário ainda, mas acredito que vai ser na quinta-feira a comissão. Aproveitando o ensejo, aproveitar o projeto de lei, parabenizar o vereador Luiz, vereador presidente, que antes mesmo do projeto ser aprovado já colocou uma bombona de água aqui. E também para parabenizá-lo e citar aos que estão aí nos ouvindo e vendo pela internet, que não podem ver, pela colocação aí dessas muretas aqui, desses vidros, na verdade, de proteção aqui, é realmente importante e interessante para a nossa Câmara. Parabéns, vereador. Em relação aos projetos de lei rejeitados, também foram comentados, acho que pelo vereador Rafael hoje. Na semana passada, eu comentei aqui que eu achava que eram 2 ou 3 e pedi para a Thalita, nossa servidora, que fizesse a conferência de quantos projetos foram, durante essa administração, rejeitados por essa Câmara Legislativa. E foram 3 projetos no total. De quase 300, a informação do vereador Vando Cunha. Um dos projetos, vou apenas ler aqui a ementa do projeto de 2013, é o projeto de lei número 109, de 20 de dezembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a parcelar débitos decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado que o município de Imaruí é parte, e dar outras providências. Seria aquela questão de parcelar valores devidos. O outro projeto, que também foi rejeitado, é no mesmo sentido, o projeto de lei número 011, de 21 de fevereiro de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros mediante celebração de convênio. Não, desculpe, esse não é, esse é outro assunto, esse é a Cooper Família. Cooperativa de Produção e Comercialização da Agricultura Familiar do Rio Fortuna e Região, Cooper Família, e da outras providências. E o terceiro projeto seria o veto ao Código Tributário no final do ano passado. Então, senhores, foram esses os projetos que foram levantados aqui pela Secretaria da Câmara, os 2 projetos e mais o veto do Código Tributário. Os únicos 3 que foram nesses 2 anos e aí 2 meses de trabalho dessa legislatura que foram rejeitados por essa Câmara. Outra coisa, outro assunto que eu gostaria de falar, aproveitar a presença do nosso presidente do sindicato que aqui está. Eu acho que está faltando, na minha opinião, é claro. Vereador, tempo esgotado. Tempo esgotado. Só para finalizar, pode ser esse último assunto, vereador? Acho que está faltando um pouco de valorização aí no nosso servidor público. A gente tem ouvido, tem conversado aí. Hoje foi um dia que diversos servidores estiveram me procurando. Eu estava na prefeitura até agora há pouco. Falando sobre uma questão de horário, que vai mudar o horário da prefeitura. Muitos servidores efetivos estão descontentes. Muitos deles já encaminharam os seus pedidos de licença sem vencimento. Hoje vieram procurar 3 pessoas dizendo que já estão com o pedido formalizado de licença sem vencimentos, em função de uma troca de horário que vai acontecer, parece-me, daqui a um mês e pouco na Prefeitura Municipal. Problema esse que já aconteceu no ano passado e que pega muitos servidores desprevenidos, porque acontece no meio do ano letivo, existem mães que têm os seus filhos para cuidar, que têm que arrumar alguém para deixar com seus filhos no horário que não está trabalhando, e essas mudanças atrapalham muito e com certeza isso reflete diretamente no desempenho do servidor público aqui junto à Prefeitura Municipal. Então a gente gostaria aí que o presidente do sindicato, embora eu não seja sindicalizado, embora seja servidor público, mas não seja sindicalizado, eu gostaria de aproveitar a sua presença para que tentasse interceder aí junto ao Poder Executivo nessa. Com certeza você já foi
procurado por diversos servidores públicos municipais, e eu acho que não só nesse, como diversos outros aspectos, está faltando valorizar, falei isso já na semana passada, o servidor público municipal. É só valorizando o servidor efetivo, o servidor público, de uma forma geral, que o servidor vai poder prestar um bom atendimento, prestar um bom serviço público, e é para isso que serve o servidor. Senhores, tinha mais alguns. Carnaval, com certeza, também sou parceiro para qualquer discussão, concordo com tudo que foi dito aqui, realmente é uma pena. Todas essas festividades, o Carnaval que se aproxima, realmente é uma festividade aí de família, e que, após 5 anos, levando a minha filha todos os carnavais na praça, não sei onde é que eu vou levar minha filha nesse carnaval. Senhores, obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador. Não havendo, então, mais matéria do Executivo nem do Legislativo, agradeço a presença de todos no plenário, aqui nos acompanham pela internet, Rádio Litoral, Rádio Band, e declaro encerrada a sessão ordinária do dia 9 de fevereiro de 2015. Muito obrigado e uma boa noite a todos.